funcionando de maneira... Pessoal, beleza? Vamos lá, fisiologia vegetal. Fisiologia vegetal, ela estuda os mecanismos em que se processam no organismo de uma planta, para que elas mantenha o seu metabolismo funcionando de maneira satisfatória ao desenvolvimento e seus processos de reprodução. Absorção. Para as plantas terrestres, o solo ele é o reservatório natural de água. Sua sobrevivência vai depender, em grande parte, de sua disponibilidade, de quanto de água vai estar naquele solo. A água, que está presente no solo, sob diversas formas. É uma pequena fração está quimicamente ligada às partículas do solo, formando uma película líquida, uma película líquida que é a água higroscópica, inclusive não utilizada pela planta. Vai formar uma fração líquida do solo, ou a solução do solo está a água capilar, sendo de extrema importância por representar a fonte hídrica direta para a planta que é retida nos espaços pequenos. A água no solo, ela flui por difusão ou por fluxo de massa, um tipo de movimento da água guiada pela pressão, em direção ao sistema radicular, ou seja, a raiz da planta, onde ela vai ser absorvida. A raiz ela é o órgão da planta que é responsável pela fixação e também pela absorção de água e de sais minerais do solo. Ela vai representar, portanto, o acesso de água no interior do vegetal. É comum a presença de pelos absorventes na raiz, que vai aumentar a sua capacidade de absorção de água. Uma vez que dentro da raiz, no interior da raiz, a água ela circula pelo parênquima cortical entre as células ou pelos espaços intercelulares, também chamado de via apoplasto, ou ainda penetrando nas células de forma intracelular, também chamada de via simplasto. Na parte mais interna do parênquima cortical está a endoderma, que é uma camada de células com um espessamento compostos de lipídios característicos nas suas paredes, denominado de estria de Caspari. A água ela deverá então penetrar nessas células de maneira intracelular, ou seja, dentro das células, para atingir o cilíndrico central. Porém, se a planta ela não precisar dessa água, essa vai ser devolvida ao solo. Após atingir o cilíndrico central, a água vai ser transportada para todas as partes do vegetal. Aqui é o esqueminha de como a absorção intracelular e intercelular, via apoplasto e a via simplasto. Aqui nessa parte aqui são as bandas de Caspari, onde está localizada as camadas, a endoderme, o periciclo, o floema e o xilema, e dentro do córtex está as bandas de Caspari, os plasmodesmos, as membranas plasmáticas, e onde que vai ficar armazenada toda a matéria morta, que é o xilema. Transpiração é a eliminação de água sob forma de vapor. A planta, ela transpira através da cutícula e as lenticelas da casca, que são 10%, através dos estômatos, esses são 90%, ou seja, quase toda a planta vai transpirar pelos estômatos. A transpiração estomática, que é pelos estômatos, é um processo fisiológico que vai depender da abertura e do fechamento dos estômatos. Quando a planta está bem suprida de água, ela passa dos vasos condutores do xilema para o parênquima foliar. Daí, a água é conduzida para as células guarda dos estômatos, que vão ficar túrgidas, ocasionando a abertura dos ostíolos. Os ostíolos abertos vão favorecer a perda de água na forma de vapor. E se essa perda for muito grande, a sua reposição for deficitária, ou seja, a sua reposição for tiver em falta, as suas células guardas elas vão ficar flácidas, pois elas vão perder água para as vizinhas e o estômato vai se fechar. Transpiração cuticular é um processo puramente físico e não é controlado pelo vegetal, mas recentemente tem se admitido a participação de íons potássio nos movimentos dos estômatos. A ação da luz vai provocar a entrada desses íons para o transporte ativo até as células guardas, as quais vão receber água por osmose, tornando túrgidas, provocando então a abertura dessas células. Já no escuro, o potássio ele sai das células, as quais ficam menos concentradas, vão perder água para as células próximas, as células vizinhas, ocasionando o fechamento dos estômatos. Fatores que vão influenciar a transpiração. Fatores ambientais ou então fatores externos. Quais são? Temperatura, solo, umidade de ar, ventilação, a luz. A temperatura, a transpiração é mais acelerada. Quanto mais aumenta a temperatura, mais se acelera a transpiração do vegetal, até certo limite, quando então os estômatos eles se fecham ou ocorre a morte da planta. Também outro fator ambiental que acontece de transpiração é através do solo. A sua ação é indireta, depende do teor de água que tiver no solo. Quanto mais úmido, maior a transpiração. Umidade do ar e ventilação. A transpiração vai variar inversamente em relação à umidade do ar. Porém, mesmo com a umidade relativa de 100%, a transpiração não é zero, pois o sol ele aquece a superfície foliar, que vai diminuir a umidade relativa nessa região.
A ventilação moderada pode acelerar a transpiração porque retira a camada de vapor da superfície foliar, facilitando a saída de maior quantidade de vapor de água. Luz. Outro fator ambiental que vai influenciar na transpiração é a luz, que vai provocar a abertura dos estômatos, resultando em um aumento da transpiração. Agora, fatores internos. Na área da evaporação, as plantas das folhas largas, ela tem um teor de maior transpiração do que as de folhas estreitas. Plantas de regiões secas, como o deserto, os cactos, né, vão diminuir a sua área de transpiração, formando o quê? Os espinhos. Então, os espinhos são folhas adaptadas ao clima seco, que a planta é uma forma da planta ela armazenar água, né? É uma forma da planta não perder a água que ela consegue. Outro fator interno é a espessura da sua cutícula. Quanto mais espessa for a cutícula da folha, menor vai ser a taxa de transpiração. Outro fator interno da planta em ela perder água é os pelos. Se estiverem vivos, vão ajudar com o aumento da transpiração. E se estiverem mortos, vão retardar o processo, já que mantém uma camada de vapor de água mais difícil de ser retirada pelo vento. Outro fator interno é a abertura dos estômatos. Quanto mais aberto estiver o estômato, maior será sua transpiração. Gutação ou sudação. Sudação ou gutação significa perda de água sob forma líquida. Essa perda vai acontecer através dos hidatódios e as observações das gotículas vão se formar nos bordos das folhas. Mostra que não se trata de água pura, mas uma solução diluída de sais. Algumas experiências demonstram que a sudação torna-se muito mais lenta ou cessa totalmente quando as suas raízes são mergulhadas em água destiladas com ou sem aeração. Torna-se lenta e se as raízes elas se encontram em solução aquosa de sais em aeração, fica mais ativa se a solução em que se mergulha as raízes contém sais e é aerada. Nesse caso, o processo pode se prolongar se existe grande quantidade de vapor na água na atmosfera. Essa experiência serve também para mostrar que a sudação está diretamente relacionada à absorção de sais minerais e o aumento deles nos vasos do xilema. A concentração elevada de sais no xilema traz como consequência o aumento da entrada de água por osmose, criando uma pressão de raiz. E se a transpiração está prejudicada pelo alto teor de umidade do ar, o excesso de água que entra na raiz ele é eliminado pelos hidatódios na forma líquida, que vai formar a gutação. Condução de seiva. Como que as seivas vão se conduzir pelo vegetal? Tem a seiva bruta, condução da seiva bruta. Segundo a teoria do Dickson, ou então a coesão e a tensão, ela foi proposta no final do século XIX pelo fisiologista o Dickson, e atualmente ela é a mais aceita. Quando as células das folhas elas vão perder água por transpiração, a sua pressão osmótica vai aumentar. Isso vai provocar o fluxo de água nos vasos lenhosos para tais células foliares. Esses vasos agora retiram a água das raízes, pois a concentração radicular é maior que a do solo. Vai formar assim uma coluna contínua de água desde as raízes até as folhas. Essa coluna circular, sob tensão e entre as moléculas de água, vai acontecer o fenômeno da coesão e o que vai impedir o rompimento da coluna líquida. A transpiração, a fotossíntese, vão remover constantemente a água da planta. Essa extração vai gerar uma tensão entre as moléculas de água. Então a transpiração ela é feita pela evaporação da água para o ar, diminuindo o potencial hídrico da folha. A coesão é a coluna de água no xilema, ele é mantido por coesão das moléculas da água nos elementos dos vasos. E a tensão é o baixo potencial hídrico na raiz, provoca a entrada de água no solo, que se desloca por osmose até a sua medula. Então, intensa transpiração, coluna de água tensionada. A adesão de moléculas de água na parede vai evitar o quê? O rompimento da coluna e a absorção da água na raiz por causa da perda na transpiração. Porém, lembre-se de uma coisa, quando a umidade está muito alta e a folha está saturada de água, está cheia de água, significa que a planta está perdendo pouca água por transpiração e absorvendo muita água pelas raízes. Nesses casos, a planta vai eliminar o excesso de água mais sais minerais pelos hidatódios, através da pressão da raiz. Essa teoria, porém, não é válida para as plantas de grande porte, pois essa pressão que é exercida pela raiz, ela não conseguiria impulsionar a água até a sua copa. Condução da seiva elaborada, né? Vamos falar agora do floema. Teoria de Munt ou deslocamento por pressão. A teoria mais aceita para explicar esse fenômeno é a teoria proposta por Munt. Segundo ele, as suas folhas, a concentração de glicose é alta nas folhas, pois aí é o que vai acontecer o processo de fotossíntese, que é a alimentação das plantas. Já na raiz, a maior parte da glicose já chega polimerizada para ser convertida em amido. O amido ele é insolúvel em água, portanto, a concentração de glicose é baixa. Dessa maneira, a glicose que está difundida vai continuar nas folhas até as raízes, através dos vasos do floema.
Essa proposta ela pode ser comprovada pela retirada de um anel de casca do tronco de uma árvore que está próximo do solo, que é o anel de Malpighi. Após algum tempo, vai se verificar um entumecimento da região do caule logo acima do corte e a degeneração progressiva da copa da árvore até que a planta venha a morrer. Isso acontece porque a retirada do anel cortical ele interrompeu a chegada da seiva elaborada na raiz e que ficou sem nutrientes para seu metabolismo. Então essa foi a teoria da coesão-tensão, né? No início da primavera acontece o quê? A subida da seiva, quando chega a primavera, acontece a subida da seiva elaborada a partir da degradação do amido presente nas raízes. Isso vai levar a pressão osmótica das células do parênquima da raiz e da água do solo vai fluir para essas células, arrastando moléculas de açúcar em direção ao topo da planta. O açúcar ele é utilizado na formação de novas folhas e flores. E por último, né, a hidroponia, que são as plantas que vão precisar do quê? De solo. Plantas que se desenvolvem fora do solo? Não, perdão. Hidroponia são as plantas que não precisam de solo. As plantas elas se desenvolvem fora do solo? Será que existe? A resposta é sim. O nome dessa técnica é hidroponia. É nela que as plantas são cultivadas na água e recebem os nutrientes necessários através das dissoluções. Você já parou para pensar se é possível cultivar plantas sem utilizar a terra? Parece meio estranho, né? Afinal, onde as plantas ficam fixadas se não existe solo nessa história toda? Bom, a técnica existe e recebeu o nome de hidroponia, que do grego, né, que significa trabalho na água. As plantas elas são cultivadas na água, elas vão receber os nutrientes através de soluções que suprem as necessidades para seu desenvolvimento. Apesar de não ser um termo presente em nosso cotidiano, essa técnica ela não é recente. Os primeiros experimentos utilizando a hidroponia foi desenvolvida lá em 1860. Bom, mas será que é vantajoso cultivar plantas na água? Apesar das plantas serem cultivadas na água, não existe desperdício. O ambiente protegido vai diminuir a evaporação, a água fornecida é sempre reutilizada várias vezes e não há perda de nutrientes e de substrato por lixiviação, que é a perda dos nutrientes do solo causada por chuvas e infiltrações. O sistema hidropônico em que as plantas elas são cultivadas vai propiciar a diminuição do uso de agrotóxicos, pois vai impedir que a entrada de pragas, insetos e possíveis vetores de doenças. Além disso, o mesmo ambiente ele vai proteger as plantas das pragas e vai proteger também dos fenômenos naturais como geadas, chuvas e frio em excesso. Essa técnica ainda propicia uma produção fora de época graças às condições criadas pelo sistema. Além disso, ainda tem a alta qualidade dos produtos produzidos, já que quase sempre são orgânicos. Em países como a Holanda, a Alemanha, Itália e entre outros, a hidroponia é bastante difundida. Aqui no Brasil a técnica é pouco usada. A região com maior produção hidropônica é no Sudeste. A técnica pode ser uma alternativa nas regiões de clima semiárido do Brasil, onde existe escassez de chuva e solo pobre em nutrientes. Apesar de muitas vantagens, as principais limitações para a utilização da técnica seria um alto custo no começo e o risco da perda da cultura por falta de energia elétrica e a falta de mão de obra especializada. Por esses e outros motivos, faz-se necessária a divulgação dos materiais com linguagem de fácil compreensão que possa diminuir as dúvidas e resistência da população brasileira, aumentando a aceitação dos sistemas hidropônicos aqui no Brasil. Beleza? Então, esse foi então Fisiologia Vegetal, que é o estudo dos mecanismos que estuda o corpo da planta, do vegetal. Beleza? Essa então, pessoas. Então fique e continue sempre estudando, beleza? Pra você sempre ser melhor, melhor, melhor. E é isso aí então. Um forte abraço pra vocês, ó. Fui!